Bom dia, estou aqui em frente à Assembleia. Vamos agora conhecer aqui a história, um pouquinho da história do bairro Dionísio Torres. Vamos lá, né? Uma das coisas que tem aqui interessantes no bairro Dionísio Torres, primeiro é o nome, né? O nome Dionísio Torres é por conta do fazendeiro, da pessoa que era dono dessas terras aqui. O senhor Dionísio Torres comprou essas terras aqui, que iam mais ou menos do Rio Cocó, das salinas do Rio Cocó, até mais ou menos aqui a Praça da Imprensa. Eram em torno de 100 hectares de terra, nessa região aqui de Fortaleza. E a casa dele era aqui, onde é hoje a Praça da Imprensa. E ele escolheu esse local justamente por ser o local mais alto aqui dessa região e que podia ver todo o Vale do Rio Cocó, que está naquela direção. Hoje em dia, essa região tem as antenas das principais emissoras aqui de Fortaleza, justamente porque é uma das regiões mais altas aqui da cidade. Então aqui é a Praça da Imprensa, que era a antiga casa da fazenda do seu Dionísio Torres. Uma outra curiosidade interessante, esse bairro aqui, vocês podem notar que há várias ruas com árvores no meio da rua. Isso aconteceu porque foi o seu Dionísio Torres quem fez a primeira plantação economicamente viável de coqueiro, carnaúba e mangueira. Então muitas dessas árvores ainda estão vivas e ficaram depois do loteamento do bairro e da urbanização nas ruas, no meio das ruas, e não foram retiradas, né? Então a gente vai ver algumas dessas árvores, inclusive a casa lá embaixo do Rio Cocó. Outra coisa interessante, depois, quando o seu Dionísio Torres morreu, essas terras, essa fazenda foi fatiada e foi vendida. E uma das pessoas que mais comprou terra aqui foi o seu Patrolino Ribeiro, né, um empreendedor, que comprou muita terra aqui. E para que houvesse desenvolvimento nessa região, ele doou dois terrenos para 2 colégios, porque ele achava que com a instalação de colégios, as casas viriam, as pessoas viriam para o bairro. Então ele doou o terreno para o Colégio Santo Inácio, que fica aqui, e doou o terreno para o Colégio Santa Cecília, que fica também muito próximo aqui. Então, Dionísio Torres. Livre de qualquer conceito, pós-conceito, preconceito. Coisa também interessante, em Fortaleza houve 2 casas que foram projetadas pelo Oscar Niemeyer, o arquiteto. A Casa Johnson, que a gente já viu na beira-mar, e esse prédio aqui, que é o prédio da antiga TV Ceará, que hoje é a Rede TV, depois virou Rede Manchete e hoje é a Rede TV. Então esse prédio aqui foi do Oscar Niemeyer também. Então toque um forró, eletro, funk, brega, punk, samba, dub, goa, porque forró do bom é o que toca no busão do Parangaba, João Pessoa, soa, Parangaba, João Pessoa, Parangaba, João Pessoa, soa, Parangaba, João Pessoa. Aqui no Dionísio Torres também tem o Parque do Cocó, né? O primeiro Parque do Cocó, o Parque, na verdade, Adair Barreto, né? Que é muito legal também. Parangaba, João Pessoa, soa, Mário Raimundo, Luiz João, José e Fernando Pessoa. Nesse mudar aqui, a gente tem mais ou menos uma ideia de como era a casa do seu Dionísio Torres na época, né, das fazendas aqui. Ali, ó, pra trás, pra aquela região ali, ficavam as salinas de Ouro, que eram as salinas do Cocó. Né? Não havia esse viaduto, claro, né? O viaduto foi construído agora para a Copa do Mundo, né? E os terrenos do senhor Dionísio Torres terminavam ali. Que ali, a partir do Rio Cocó, começavam os terrenos do senhor Washington Soares. Então outra história que nós vamos contar também. Aquela escultura ali, ó, que tá bem aqui, ó, quem tem mais de 40 anos vai se lembrar. Ela é uma escultura do Cévolo Esmeralda e ficava na Toque Discos, em frente ao Toque Discos, que era na esquina de Desembargador Moreira com a Santos Dumont. O terreno que é o Iguatemi era uma grande salina. Era uma grande salina, as salinas do Cocó, salinas de Ouro.
com 4 lojas âncoras, ou seja, as super lojas Mesbla, Pernambucanas, Jumbo e Samasa. O Shopping Center Iguatemi Fortaleza foi concebido por arquitetos cearenses com assessoramento de técnicos estrangeiros. Ele está implantado numa área de 110 mil metros quadrados, aqui no bairro Lava. Atrás está a Unifor. Uma das coisas que contribuiu para o crescimento da cidade para esse lado, para a zona leste da cidade, foi justamente o Iguatemi, a construção do Iguatemi e a construção da Unifor. A Unifor, originalmente, ia ser num terreno da Esmaltec que fica ali próximo a Francisco Sá, ou seja, ia ser na zona oeste de Fortaleza. Naquela época a cidade crescia para lá, né? A principal praia era as praias do Icaraí, do Cumbuco, né? Hoje em dia é o Porto das Dunas, né? Então aqui é a Unifor. A Washington Soares é essa avenida aqui. E leva esse nome por conta do seu Washington Soares. O seu Washington Soares era um fazendeiro também, bem importante aqui. Olha o tanto de laser. A gente tava andando de boa, bike, aí... A fazenda do seu Washington Soares ia desde do Cocó, do Iguatemi ali, das salinas do Cocó, até mais ou menos a região hoje das Seis Bocas, a região da Toca do Coelho na época. Quando o seu Washington Soares morreu, a fazenda dele foi dividida, né, e foi loteada, foram vendidos alguns terrenos. E uma das pessoas que mais comprou terreno por aqui, por essa região, foi o seu Patrolino Ribeiro. O senhor Edson Queiroz dizendo que queria uma universidade, essas coisas, o seu Patrolino Ribeiro pegou e doou uma parte do terreno da Unifor aqui. O senhor Edson Queiroz comprou outra parte desse terreno e eles construíram, o senhor Edson Queiroz construiu a Unifor. A Washington Soares, que é essa avenida aqui, ó, na época, ela tinha só uma faixa para ir e uma faixa para voltar. E aqui era um lugar meio ermo, né? meio longe do centro da cidade, meio longe das outras regiões da cidade. Então havia umas placas, isso aí eu me lembro, porque eu morava na cidade dos funcionários, havia umas placas para os caroneiros, né? Para os carros aqui, ó, aqui é a Unifor, dê carona, por favor, dê carona pro pessoal e tal. Então era muito interessante aqui essa região da cidade. Então vamos dar uma volta dentro do campus da Unifor. Cuidado que essa bicicleta não tem paralama não, viu? Aqui nós estamos dentro do campus da Unifor e aqui tem várias coisas interessantes, várias esculturas, tem um museu com a coleção de arte do seu Ayrton Queiroz, falecido, que é excelente e de graça. E tem também os animais, tem emas, tem animais bem interessantes aqui que de vez em quando aparecem. Você pode ver, bem arborizado.
Espero que vocês tenham gostado aí da história do Dionísio Torres, aqui da Unifor também, do seu Edson Queiroz, seu Patrolino. Vamos lá, amanhã tem mais.